as manifestações que vêm sendo frequentes, né, desde a vitória do presidente eleito Lula. Deputado, quero fazer a seguinte pergunta para você. Você acha que essas manifestações que vêm sendo feitas, elas vêm sendo feitas da forma correta, da forma como é ideal serem feitas para este momento? Essas manifestações estão dentro da Constituição, essas pessoas têm liberdade para se manifestar. Elas precisam ser compreendidas. Elas estão aí à porta dos quartéis porque não estão encontrando resposta em outras instituições. Elas não encontram respostas no judiciário, elas não encontram respostas no Congresso. Eu acho que é o Congresso que tem o principal papel de dar as respostas que elas querem. Veja, há uma parcela da população que ela não confia no nosso sistema eleitoral. Não confia. A resposta que o sistema dá para ela é insuficiente. Ela não vê, ela quer materializar, ela tem lá suas razões para isso. É legítimo isso. Agora, o que foi a resposta da autoridade eleitoral até agora? Calem a boca e confiem em mim, porque eu estou falando que está tudo certo. Vai convencer alguém? Não vai convencer alguém. Sabe, um processo eleitoral, ele não tem um fim em si, ele não tem um fim no próprio sistema. O fim é de proporcionar uma escolha que seja honesta, justa, e que convença as pessoas. A pessoa ter o resultado, ela, ok, meu candidato perdeu, o processo foi justo. Esse sistema não é capaz de oferecer isso a essa parcela da população, que é cada vez mais significativa. O Congresso tentou discutir isso, tentou modificar. O que aconteceu? O Supremo Tribunal Federal, ou seja, o Poder Judiciário, fez uma interferência brutal no Congresso e atrapalhou a discussão, articulou a desaprovação da proposta de emenda constitucional. Esse Congresso que já tinha aprovado situação de voto impresso 2 vezes antes, ou 3, e que depois foi declarado inconstitucional, por isso que o Congresso foi discutir uma PEC. Veja como uma coisa ela leva a outra, e elas estão ligadas. Aí soma-se a isso que o vencedor da eleição é o Lula. Quem é o Lula? O Lula é um cara que esse Poder Judiciário disse para essa população que era bandido. E depois o Poder Judiciário disse, olha, tem um erro aqui. Eu não estou dizendo que ele não é bandido, mas por esse erro ele vai para a rua e ele pode disputar a eleição. Aí ele vence. Como é que vai convencer essas pessoas de que está tudo bem? Não vai convencer. Tem que compreender essas pessoas e a gente tem que procurar dar as respostas. E quem tem que ter a maior responsabilidade de dar a resposta é o Congresso Nacional, que não tem feito isso, com as poucas exceções de membros que lá estão. Deputado Paulo Eduardo, a gente já nos despedimos da sua presença, agradecemos a sua participação, a gente se vê numa próxima. Obrigado, foi um prazer aqui, eu estou aliviado, ó, que o meu gato está aqui, não estava me deixando trabalhar, tá? Por isso que eu estou todo inquieto aqui. Animais são sempre muito bem-vindos aqui, agradecemos. Muito obrigada, deputado. Ele só precisa entender que eu preciso trabalhar de vez em quando. Um abraço para você. Um abraço, até. Diogo Schelp, quero saber de você agora, ficamos nós dois aqui, quero saber o seguinte, a resposta dessas pessoas realmente vem das ruas neste momento? Olha, Paula, de fato, existe, obviamente, uma insatisfação com o resultado das eleições e com alguns pontos bastante complicados que ocorreram, né, durante esse processo eleitoral. A gente teve aí casos de censura prévia, por exemplo, impostas pela Corte Eleitoral à imprensa, a outros cidadãos, a políticos, e isso foi questionado muito corretamente. Mas há uma contradição, por exemplo, quando a gente vê manifestantes que dizem estarem insatisfeitos, inclusive com a questão da censura, né, à imprensa durante esse processo eleitoral, mas que quando recebem jornalistas dentro das manifestações, expulsam os jornalistas, ameaçam os jornalistas, ou ficam do lado dos jornalistas, escutando o que eles estão dizendo durante a transmissão, para de alguma forma interferir caso considere que o que está sendo dito não é a verdade sob o ponto de vista deles. Então é uma tentativa de controlar a narrativa da cobertura da própria manifestação, o que também é uma forma de cerceamento da liberdade de expressão e da liberdade de imprensa. A gente viu isso acontecer ontem, no dia de ontem, em relação a vários veículos de comunicação. Então esse é um ponto que precisa ser esclarecido. Não dá para defender a liberdade de imprensa e, ao mesmo tempo, escorraçar e hostilizar jornalistas que estão lá justamente para tentar desvendar o que está sendo pedido nessas manifestações. O outro ponto é que os manifestantes alegam que eles não estão pedindo intervenção militar, e sim uma intervenção federal, que eles não querem que seja colocado um governante militar
no poder, mas sim a manutenção de Bolsonaro no poder até que se faça uma nova eleição ou algo do tipo. Bom, não existe essa figura jurídica na Constituição brasileira de uma intervenção federal com o objetivo de reverter ou de questionar um processo eleitoral. A intervenção federal existe na Constituição brasileira para que a União possa assumir competências que são dos estados em situações de crise. Então, é algo absolutamente diferente do que está sendo alegado aí pelos manifestantes. E não há condições, quer dizer, não há nada do que foi indicado em relação a problemas nas eleições desse ano que sugerem que o resultado poderia ter sido diferente caso não tivessem ocorrido. Por exemplo, houve citações e questionamentos em relação a algumas urnas em que 100% dos votos foram para Lula e em outras que 100% dos votos foram para Bolsonaro. Isso não é anormal, isso já aconteceu em eleições anteriores, quer dizer, e ainda assim são em pouquíssimas urnas que representam 0,03% do total e que não fariam diferença no resultado final das eleições, mesmo com a eleição apertada como a gente teve esse ano. Então, o que se vê nessas manifestações é que, certamente, esse é um capital político que vai poder ser utilizado ao longo dos próximos anos de governo Lula para pressionar o governo Lula a manter-se nos trilhos, né, para não tomar nenhuma atitude drástica que vá de frente com o que a sociedade brasileira espera. Mas aguardar, né, um socorro das Forças Armadas nesse sentido é absolutamente inútil, quer dizer, não tem resultado, né, não tem resultado, inclusive porque não há sequer uma percepção internacional. Quando há golpes de Estado, me perdoe me estender um pouco mais, aqueles que estudam golpes de Estado ao redor do mundo sabem que é preciso 3 pontos importantes. É preciso ter um apoio do Congresso, né? É preciso ter apoio das Forças Armadas e é preciso ter apoio internacional. Algum desses pontos é preciso ter, né? E mesmo que as Forças Armadas interferissem de alguma forma nesse processo, ela não teria o apoio do Congresso, claramente o Congresso não está disposto a algo do tipo, e não teria apoio internacional. Então o mundo já está aceitando Lula como novo presidente do Brasil.